É muito, muito, muito bom, muito, muito legal. Está de parabéns. E ao mesmo Obrigada. tempo eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que é muito complexa, porque você falou de feridas, né? Que Sim, você, logo o primeiro atendimento, você achou que ia ser muito tranquilo, por já conhecer a realidade que você, né, empiricamente vinha experienciando, e de repente você encontrou uma mãe muito machucada. Vânia, esse machucado tem também se culpar, muito, porque isso a gente escuta bastante, né? A muito, mãe se culpa muito. muito, né? E esse se culpar é injusto consigo próprio, né? Porque você joga para você uma responsabilidade que não, que não cabe, né? Só que uma coisa é falar. Agora, eu creio que você também acaba sendo essa pessoa para essas mães, Exatamente. né? Porque você encontra outras Vânias em momentos diferentes, porque cada um tem sua dor, não tem como a gente comparar, mas você vira meio que psicóloga também Também, dentro desse processo também. de acompanhamento profissional como fisioterapeuta da criança, né? Do Sim. menino ou da menina que está na condição. Agora, fala um pouco para nós, né? Porque creio que muitas mães, pais também, mas principalmente mães, né? As mães, eu acho que elas são mais próximas. Eu acho que você encontra mais mães Sim, na luta, é né? verdade. Eu sou pai, eu tenho muita tranquilidade em dizer, quer dizer, o homem geralmente ele se aparta um pouco dessa Uhum. realidade, né? Que é um erro, É um erro. não é certo, é errado, mas a gente está falando mais do papel da mãe. Então, por que você acha que a mãe introjeta tanto isso, né? Eu penso da seguinte forma, né? Essa questão da mãe estar sempre mais presente, principalmente nas famílias mais carentes, acaba até sendo às vezes uma necessidade, né? O pai, ele é o provedor, ele vai ter que sair para trabalhar, no meu caso aconteceu muito isso, Tá. e a mãe Ocupa esse metia a espaço. cara e assumia aquela responsabilidade de estar levando nas terapias. Eu lembro que quando eu ouvi o diagnóstico mesmo do meu filho, olha, ele tem paralisia cerebral. Tá, eu não sabia que era paralisia cerebral, não Tá. fazia ideia. Mas eu lembro que o médico falou pra mim, ele provavelmente não vai andar. Então você já fica ciente de que o seu filho vai precisar fazer terapia pro resto da vida, né? Não é algo que tem cura, que eu vou dar um remédio e ele vai melhorar. Mas ele provavelmente não vai andar, né? Pelo tamanho da lesão que a gente sabia ali, eu não tinha noção, mas hoje eu sei. E eu lembro que eu demorei muito pra repassar essa informação pro meu esposo, Tá. pro pai dele. Eu demorei muito, porque é como se eu suportasse ouvir aquilo, mas eu acho que ele não suportaria. Entendi. Então a mãe tem muito disso, de pegar as dores pra ela, É, né? é. E essa culpa que você fala, são diversas culpas que vêm, não é só uma culpa. Eu lembro que eu convivi com muitas culpas. Primeiro que, vamos lá, eu venho de uma criação religiosa. E a gente sabe, existe ainda muito essa ignorância Do da castigo. punição divina. Existe, ainda hoje, infelizmente, Sim. existe. Então, eu já me autopuni por isso. Eu era criança, poxa vida. Eu falei, Aquela era a sua a gente dimensão. acaba ouvindo de um ou de outro, alguém mais velho, mais É, ignorante, não por maldade, mas pela ignorância mesmo. Olha, tá pagando o preço. é, Eu era uma criança, imagine vivendo aquilo, então aquilo ficou impregnado na minha mente por muito tempo. Até eu amadurecer para me libertar disso, foi muita terapia. eu Aí imagino. depois a criança vai crescendo e vai desenvolvendo deformidades físicas, vai atrofiando, vai encurtando, não engorda, a perninha fica fina. Eu não estou alimentando direito. Né? A gente escuta comentários de parentes. Você está cuidando direito? Você está alimentando direito? Você está levando na fisioterapia? Isso tudo é muito. É muito Cruel, cruel. cruel. É muito cruel. Então, se de repente você não pode trabalhar porque você está envolvida com tudo aquilo, poxa vida, eu não posso trabalhar para dar uma vida melhor. Então, são diversas culpas que vêm pra gente, que batem na gente. E se eu tivesse sido mais prudente? E se eu tivesse terminado aquele namoro? Sabe, são culpas muito cruéis que vai machucando a gente. Sim. E curar isso É muito é um difícil. processo muito pesado. Muito pesado, muito perigoso e muitas mães não conseguem se curar. É, Muitas mães não vivem, elas sobrevivem, vão arrastando aquele filho ali
com muita dificuldade, às vezes sem rede de apoio nenhuma, as pessoas não compreendem, e aí o que elas fazem? Marginalizam aquela mãe. Sim. É uma mãe inteligente. A gente tem ouvido tanto falar, né, de mães que tiram a própria vida por conta disso. Algumas tiram a vida do filho e depois tiram a própria vida por conta dessa culpa que é tão cruel. Eu imagino que caminhar deve ser esse, né? Porque, como você bem disse, muitas mães, elas não conseguem se curar e é uma vida inteira de sofrimento, Uma vida inteira. né? E que nós estamos aqui para ser felizes também, momentos de felicidade. Não aquela felicidade de Alice, né? Mas a gente está aqui para viver, né? E você falando isso, eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo que eu acho bem interessante compartilhar. Principalmente para famílias atípicas, né? Às vezes não é porque a gente está ali com a cara fechada ou em um momento mais, sabe, que a gente tá triste. E às vezes não é porque que a gente está sempre rindo que a gente está feliz. A gente pode estar carregando esse peso enorme, mas está rindo. Eu sempre fui uma pessoa muito sorridente. Sempre fui muito brincalhona. Eu lembro que eu ainda menina, eu devia ter uns 18 anos, eu passava com uma equipe multidisciplinar em um local do SUS, bem bacana, e eu tinha acompanhamento de fisioterapeuta, na época neurologista e psicóloga. E eu não tinha sido incluída no atendimento com psicólogo. Nunca havia passado. Tinha o meu preconceito, né? A gente tá falando da década de 90 aqui. E eu era uma menina. E eu lembro que chegou um determinado momento que a psicóloga me convocou, porque fazia parte da equipe ali, então eu precisava estar em todos esses atendimentos para fazer parte do projeto. Eu falei, não, vamos lá então, vou passar com a psicóloga. Eu lembro que na primeira consulta, Marcelo, com ela, na primeira sessão, ela ficou do lado de lá e eu do lado de cá, e eu não consegui falar nada. Sabe o que é você ficar estática? De tão tímida que eu era, não conseguia falar. Mas depois eu fui me soltando. E como foi bom pra mim. O mínimo que eu conseguia falar, sabe? Alguém que se importava em saber como que é seu pai. Perguntas básicas, como que é sua mãe? Tá. Onde que você mora? De onde você vem? Antes de entrar no que realmente me machucava. E aí, aos pouquinhos, ela foi entrando. E já tinha passado algumas consultas, ela falou pra mim uma vez, olha, eu tinha perguntado numa reunião pra fisioterapeuta, né, na época, se era legal incluir você na terapia, na psicoterapia. E ela falou assim, não, mãe do Igor não, ela é descolada. Ela parece que tá bem, né? Porque eu tava sempre brincando, rindo, e eu tava morrendo por dentro. Se essa intervenção não tivesse chegado naquele momento, talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez eu tivesse desistido, talvez de mim mesma. É um divisor de águas, né? E aí eu creio, sim, que é a intervenção da espiritualidade de alguma maneira, Sim. cada um com a sua crença, né? Com a forma de entender isso, mas são os caminhos que a vida nos proporciona e acaba mudando a rota mesmo, Totalmente. né? Muda, né? É impressionante.